Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isis. Hoje eu vou estar falando sobre a matéria Ponto de Equilíbrio, que foi pedida pelo professor Elcio, da matéria de Planejamento Financeiro. Minha dupla é a Camila Pepe. A gente se dividiu para fazer 2 vídeos e eu vou falar sobre ponto de equilíbrio. Bom, mas afinal, o que é o ponto de equilíbrio, né? A gente estuda isso, mas acaba que às vezes alguns pontos a gente não sabe exatamente, né? Ele é um indicador de segurança do seu negócio, ou seja, é muito importante que as empresas façam a medida do ponto de equilíbrio e, assim como todos os indicadores, é importante para poder analisar e controlar, né, esses fatores na sua empresa. O ponto de equilíbrio ele ajuda a identificar o quanto é necessário vender para que o valor das receitas seja igual ao dos custos, para que fique igualado e não tenha nem prejuízo nem lucro, né? Ele ajuda também a identificar quando, a partir das projeções, né, que já tiveram de vendas, a empresa estará também com as receitas igual aos lucros. E ajuda a identificar o volume mínimo de faturamento para que não gere prejuízo, né? Então, sabendo esse ponto de equilíbrio, com as projeções da empresa, dá para saber o volume mínimo que precisa faturar para poder não passar, né, para não precisar ter prejuízo. Aqui mostrando o gráfico, né, do ponto de equilíbrio. Aqui no meio a gente consegue ver exatamente o que é o ponto de equilíbrio, que é o momento que passa, né, a reta, a curva de receita e de custos fixos e custos variáveis, né, os custos acabam se interceptando, ou seja, passa do prejuízo para o lucro. A empresa está com prejuízo porque os custos são maiores que a receita, e aí, em determinado momento, as receitas passam a ser maior do que os custos, gerando esse lucro, né, que está mostrando. Quanto menor o ponto de equilíbrio, a gente tem algumas percepções, né? Quando a reta ela acaba ficando mais inclinada, a gente consegue ver que o lucro fica maior que o prejuízo, né? Ela cresce mais rápido, que também nos mostra que o nosso é um negócio menos arriscado, né? Porque você vai obter lucro mais rápido do que se fosse de uma forma mais linear, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de equilíbrio. São 3. O ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro ou de caixa. O ponto de equilíbrio contábil, ele leva em consideração todos os custos da empresa, então fixos, variáveis e até a depreciação de ativos, o que acaba sendo diferente de alguns dos outros que a gente vai comentar. O ponto de equilíbrio econômico tem a grande diferença que você estipula o lucro mínimo que a empresa precisa ter para investidores e capital próprio, porque assim ela pode calcular, né, para poder não ter prejuízo. O ponto de equilíbrio financeiro, o grande diferencial é que ele não leva em consideração a depreciação de ativos da empresa. E o ponto de equilíbrio financeiro, ele também é chamado de ponto de caixa, porque acaba que ele só analisa o que realmente saiu do caixa da empresa, né? O que leva a ele ser o mais utilizado no planejamento financeiro da empresa. Então, grandes empresas acabam utilizando o ponto de equilíbrio financeiro como indicador, porque para poder ver essa parte de caixa, né? Que é o que ajuda a entender melhor a situação da empresa. Aqui tem algumas formas de calcular o equilíbrio financeiro, já que é o mais utilizado. A gente decidiu focar no equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio financeiro. Você pode calcular como vendas igual a custos fixos mais custos variáveis, ou seja, os custos, né, da empresa, mais o lucro líquido. E outra forma também que pode utilizar é o número de produtos vendidos é igual aos custos fixos mais o lucro, dividido pela margem de contribuição unitária, ou seja, por cada produto, né? Então, vamos praticar um pouquinho como é que calcula esse ponto de equilíbrio financeiro? Eu botei aqui um exemplo para a gente poder visualizar melhor, né, na prática como que isso
aparece nas questões ou pode aparecer. Aqui tem o nosso exemplo. E as informações dadas são: os custos fixos ficaram em R$10.000, os custos variáveis ficam a R$6 por produto, né? Acaba sendo variável porque depende do número de produtos que você vende. O valor da venda é R$10 por produto, então são os custos com a parte de venda, né? O quanto que você ganha por produto. E a margem de contribuição fica por R$4, que dá pra gente ver, né? Que é a diferença do valor da venda com o custo variável, né? Quanto que a gente vendeu o produto e quanto que a gente recebeu pelo produto. Então, aqui tem a margem da contribuição. Então, vamos calcular o ponto de equilíbrio financeiro? Aqui a gente vai calcular da primeira fórmula que eu mostrei, que é o de vendas igual a custos fixos mais custos variáveis mais lucro líquido. Bom, como a gente está trabalhando com ponto de equilíbrio, o lucro líquido, nesse caso, ele fica zero, porque é o momento em que não tem lucro nem prejuízo, é exatamente o ponto de equilíbrio. Aí, utilizando os números que tem, os valores que tem ali em cima, né, 10.000, a gente vai colocar, as vendas vão ficar por R$10, né, vezes o número de produtos vendidos, que a gente usou aqui como X, então 10 vezes X igual a 10.000, mais o custo variável, que vai ficar R$6 por produto, por número de produtos vendidos, então fica 6x. Fazendo as contas aqui, a gente achou 2.500 produtos, ou seja, isso significa que para atingir o equilíbrio, né, passar do prejuízo para o lucro, serão necessários vender 2.500 produtos. E aí a gente pensa, né, a gente calculou dessa forma, e se a gente calculasse do outro jeito? Quanto será que vai dar, né? Também considerando o X como sendo o número de produtos vendidos, a gente consegue usar aquela fórmula assim. X, que é o número de produtos vendidos, é igual a custos fixos mais lucro, que nesse caso também vai ser igual a zero, divididos pela margem de contribuição unitária, que a gente tem ali no problema também, que é 4. Então, o X vai ser igual a 10.000, mais o lucro, que nesse caso vai ser zero, por conta do ponto de equilíbrio, divididos por 4. Então, a gente vai chegar no mesmo valor de 2.500 produtos. Ou seja, também para atingir o equilíbrio e começar a ter lucro, a gente precisa vender 2.500 produtos. Ou seja, independente da forma que a gente calcular, né? Se a gente calcular com a primeira ou com a segunda forma, a gente tem que achar o mesmo resultado, porque é o mesmo indicador, né? Quanto que a gente precisa vender para poder começar a ter o lucro. E assim, mais ou menos, ficaria o gráfico desse problema, né? A gente fez aqui, mostrando exatamente aqui, ó, o ponto de equilíbrio fica, né, a quantidade de produtos vendidos 2.500, e ali começa o lucro, né? Ponto de equilíbrio, embaixo tem um custo fixo, que ficou em R$10.000, então tá uma reta constante, e o custo fixo variando de acordo com o número de produtos vendidos. Que é bem do jeito que a gente viu no começo do vídeo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou curtinho, mas o tema tem muita coisa ainda para estudar mais a fundo. Aqui foi para ter uma visão geral. E se tiverem alguma dúvida, pode falar com a gente, que a gente pode tirar. E até a próxima. Obrigada!